Boa noite, meus irmãos. Boa noite a você que está nos assistindo pela internet também. Nós vamos dar início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui nessa casa de oração. Pai, nós te pedimos por cada irmão que está aqui na Tua presença, Senhor, nesse momento em que nós nos unimos como igreja, em comunhão em Jesus Cristo, Pai, para podermos Te adorar. Pai, que a nossa adoração, Pai, possa estar chegando ao Teu trono de graça e os irmãos que estão vindo possam vir guardados debaixo da Tua proteção, que tudo aquilo, Senhor, que for feito aqui na Tua casa possa produzir em nós aquilo que Tu queres que produza em nossas vidas. Abençoe, Senhor, todo aquele que irá acessar esse culto pela internet, toma-os em Tuas mãos, que eles possam, Senhor, também, nesse momento, estar entrando em comunhão conosco também e prestando um culto a Ti. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse privilégio, no nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos adorar a Deus com o hino do cantor cristão, hino de número 9 do nosso cantor cristão. Santo, 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 Deus onipotente, é o início desse cântico do cantor cristão. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar firmamente a terra, eras de sempre e has de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és só Deus, supremo Criador. Podemos assentar, irmãos? Nós vamos fazer alguns anúncios. Vou pedir ao grupo de louvor que fique aqui, né? Pela manhã, nós pedimos aos irmãos que nos ajudassem com o cuidado que nós estamos tendo. Nós vamos começar a ter já com uma outra pessoa também. Essa pessoa, ela sofreu um acidente e ela precisa lá de nossa igreja. Ela precisa que nós a ajudemos a fazer fisioterapia. Então, ela vai ter um gasto com fisioterapia muito grande,
Então ela precisa fazer algumas sessões. Ela não tem plano de saúde e ela comunicou a alguém da igreja que estava precisando, tá? Ela não chegou nem a pedir à igreja, mas ela falou que estava fazendo, que ia fazer e que precisava. Mas aí a gente viu a necessidade também de ajudar essa irmã. E nós já estamos ajudando uma outra pessoa, uma outra família da nossa igreja, vamos dizer assim, que está passando por dificuldade, não está podendo se manter em aluguel. A igreja já tem ajudado. Então, os irmãos que puderem procurar a tesouraria e falar: eu gostaria de dar uma oferta, tanto para uma quanto para outra. Nós nunca estipulamos oferta, porque nós entendemos o seguinte: o irmão que pode contribuir com aquilo que propõe em seu coração, que for até menor do que um outro que pode dar mais, na ótica de Deus, Deus está enxergando uma mesma cooperação. Para Ele não tem aquele que dá mais, nem aquele que dá menos, mas sim aquele que contribui. Então, se o irmão pode chegar com algum valor para ajudar uma pessoa e também uma família da nossa igreja, nós pedimos aos irmãos que nos ajudem. A igreja já está ajudando a família que paga o aluguel, mas nós precisamos estar ajudando também financeiramente para que a igreja não fique sobrecarregada, e a gente já tem feito isso. Então nós gostaríamos de comunicar à igreja, aqueles irmãos que têm desprendimento de ajudar, que gostam de ajudar, que possam estar aí colaborando, que é um privilégio, né, irmãos, a gente está ajudando alguém, se a gente pode, né? Então, esses dois anúncios eu fiz pela manhã, e agora à noite eu gostaria também de fazer à igreja. Irmãos, vamos ficar novamente em pé. Nós vamos estar cantando mais um cântico, logo após nós estaremos orando, depois estaremos fazendo o nosso período também de contribuição com dízimos e ofertas. Então nós vamos estar louvando ao nosso Deus nesse momento. Nós vamos estar cantando dois hinos, o primeiro: Tu, só Tu és santo, e logo depois nós estaremos orando. Preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo.
e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Nós temos o nosso momento de intercessão e algumas pessoas foram acrescentadas aqui à nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, o irmão Dirceu, que está com um problema de saúde, no seu coração, ele detectou. Então eu gostaria que os irmãos orassem para que ele possa estar fazendo o tratamento e conseguindo aí a melhora. O Cláudio, irmão do Kleber, ele foi internado, afetado por essa Covid-19. Ele tem alcançado melhoras, mas está entubado. Então ele está entubado, mas ele tem melhorado. Então vamos continuar orando para que Deus esteja dando a cura. Nós queremos agradecer a Deus pela presença da nossa irmã Ática, que está aqui na nossa coluna, irmã Juraci, mãe da Ática, né? Que a gente tem orado pela irmã, nesse período que a irmã tem ficado em casa, sabemos da sua dificuldade. Gostaria também de pedir oração pelo irmão Luiz Cláudio, ele tem um problema de ácido úrico, né? Pela manhã a irmã Meire esteve aqui, mas nos comunicou que ele estava descansando para poder estar aqui à noite. Já que ele não veio à noite, então ele pode não ter melhorado. Então vamos estar orando pelo nosso irmão Luiz Cláudio, crente, né, que veio para a nossa igreja há pouco tempo. Alguns irmãos podem até não conhecê-los, mas a gente soube notícia dele pela manhã. Nós temos também as tias da nossa irmã Érica, a Aidaci, a Nélia, a Neide, junto com o Heitor, né, aquela criança linda. Nós temos acessado agora no nosso grupo de WhatsApp, visto o desenvolvimento dela. Vamos continuar orando. Nós temos também a irmã Ivonete, Gabriel e família, Dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Taizinha, né, está sempre na nossa coluna de oração. Os médicos, enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai amado, nesse momento, Pai, queremos colocar em Tuas mãos esses pedidos e que Tu possa, Senhor, estar recebendo, Pai, em Teu trono de graça e respondendo conforme a Tua santa e bendita vontade. Que Tu possas estar entrando em providência em cada vida, Pai, em cada dificuldade. Teu nome seja engrandecido, Pai, no nome de Jesus, amém. Continuando esse momento de adoração, agora os irmãos que quiserem entregar seus dízimos e suas ofertas, podem estar aproveitando esse momento, e nós vamos estar cantando também o cântico Meu Lar. Vamos estar adorando a Deus com esse louvor muito bonito. Aceita como eu sou e não me olha como estou. Ao invés de me acusar, Ele me amou. Escolheu me perdoar e também me abraçar, me mostrando quanto eu tenho valor.
que eu sou. Minha vida eu te entrego, a cruz me libertou, teu sangue me salvou, em teus braços eu descanso, eu encontrei o amor, agora sei quem sou. Agora sei quem sou. Minha vida. Minha vida eu te entrego, a cruz me libertou, teu sangue me salvou, em teus braços eu descanso, eu encontrei o amor, agora sei quem sou. Minha vida eu te entrego, a cruz me libertou, teu sangue me salvou, em teus braços eu descanso, eu encontrei o amor, agora sei quem sou. Eu não vou mais parar, eu encontrei o lar, tua presença em mim não deixa de existir. Eu não vou mais parar, eu encontrei o lar, tua presença em mim não deixa eu desistir. Minha vida eu te entrego, a cruz me libertou, teu sangue me salvou, em teus braços eu descanso, eu encontrei o amor, agora sei quem sou. Minha vida eu te entrego, a cruz me libertou, teu sangue me salvou, em teus braços eu descanso, eu encontrei o amor, agora sei quem sou. Agora sei quem sou. Agora sei quem sou. Eu sou filho. Amém. Podemos assentar, irmãos. Quero agradecer aqui a presença dos visitantes. Nós temos lá visitantes no último banco lá. Que Deus abençoe, obrigado. Tá? Nosso irmão João está ali. Eu não sei se é o netinho dele que está ali junto com ele. Bom vê-lo aqui novamente com a gente. O Ricardo, né? Esposa que estão lá atrás. Eu vi eles entrando. Deus abençoe. Bom tê-los aqui de volta com a gente também. Estavam sumidinhos, né? Então a gente está fazendo menção desses irmãos. O tema da nossa mensagem é as escolhas, ou as nossas escolhas. E a gente vê aqui a narração no livro de Josué, capítulo 24, de 13 a 24, um homem que opta escolher. Então nós vamos ver aqui por que esse homem optou escolher por aquilo que foi a sua vontade, que levou ele a fazer a sua escolha. E nós vamos ver aqui algumas coisas que nós podemos aprender aqui com Josué, nesse momento em que ele está já há muito tempo à frente do povo de Israel, comandando o povo de Israel, depois de assumir uma responsabilidade tão grande que era assumir o lugar de Moisés, aquele homem que mais influenciou o povo, aquele homem que foi um dos maiores profetas, ou o maior profeta ali antes de Jesus Cristo. Eles tinham Moisés também como um homem
profeta de Deus, porque realmente ele era um profeta de Deus, porque Deus falava ao povo através de Moisés. Então, aquele que era usado por Deus para ser a ferramenta de Deus e voz ao povo era o profeta de Deus, e esse era Moisés. E Josué assumiu essa posição junto ao povo, de ser aquele que iria também falar através de Deus, ou Deus ia falar através de Josué, melhor dizendo. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler na tradução Almeida Corrigida e Fiel. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades em que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, continua falando aos nossos corações através da reflexão da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Irmãos, todos os dias nós somos confrontados com situações na nossa vida, e todos os dias nós somos forçados a tomar uma decisão. Não há um dia que a gente não decida fazer alguma coisa, tá? Por exemplo, quando nós acordamos pela manhã, a gente já toma a decisão de o que nós vamos fazer durante aquele dia. Mas as pessoas programam o seu dia direitinho, né? Eles colocam até no papel tudo aquilo que precisam fazer para não esquecer de nada. Isso já são decisões, né? Decisões pequenas, por exemplo, roupa, comida, algumas vontades que nós queremos realizar na nossa vida, e outras decisões muito difíceis a respeito de um futuro, né? de um projeto de faculdade, de compra de alguma coisa que vai influenciar a nossa vida, né? O desejo de guardar um dinheiro, aplicação para futuramente comprar algo importante para nós. Sempre foi algo que foi colocado diante do ser humano de fazer, ele tomar as decisões. Olha, é interessante que desde lá do início, Deus deu essa oportunidade ao homem,
Essa oportunidade foi dada antes mesmo do pecado vir ao mundo. A opção do homem escolher. Jardim do Éden, com coisas maravilhosas, tudo à mão, os animais, eles mansos, vindo a Adão e Eva, ali a convivência agradável, tudo funcionando em perfeita ordem, até o momento em que o homem chega diante de uma decisão a tomar, e aí o que ele faz? Ele escolhe acabar com tudo aquilo que era perfeito, e aí veio o pecado no mundo, e aquilo tudo que no início foi chamado de bom, foi contaminado pelo pecado, e o pecado acabou destruindo o homem, trazendo a morte à vida do homem, e também contaminando a terra, porque até a terra foi atingida. A gente vê isso no pecado do homem. Então, às vezes a gente pergunta assim, alguns perguntam assim, peraí, se Deus, ele sabia que o homem, ele iria pecar, colocando aquela árvore, né, no meio do jardim, por que ele então assim colocou? Porque Deus não queria produzir robôs, Ele queria produzir pessoas à sua imagem e semelhança, que tivessem a vontade de escolher entre o bem e o mal, e a opção do homem foi escolher o mal. Será que hoje ainda acontece isso? Quantas vezes a gente chega diante de situações na nossa vida em que nós temos a possibilidade de fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, e nós tomamos decisões contrárias à vontade de Deus. E o que isso nos traz? Traz consequências. E eu gostaria de meditar em 4 tópicos aqui, nesse momento da reflexão do texto, de uma maneira expositiva, nos apegando aqui ao texto no qual nós lemos. As nossas escolhas, elas precisam ser feitas a partir de um referencial. Olha o que diz o texto no versículo 13: e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, as cidades em que não edificastes, e habitai nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. O que Deus está dizendo aqui ao povo através de Josué? Olha, tudo aquilo que vocês têm agora, tudo aquilo que vocês estão desfrutando, foi eu que dei. Deus mostrando ao povo o referencial da escolha. Olha, isso tudo, esse conforto, tudo aquilo que vocês estão recebendo, vem de mim. Então Deus colocando diante do povo uma escolha, e ele seria a escolha mais viável para que o povo seguisse, escolher a Deus e fazer a sua vontade. E é interessante que a gente tem vários referenciais, inclusive até o diabo, lá no início. Se a gente vê ali ele em forma da serpente, ele ali falando com Eva e falando, olha, Deus, ele não falou exatamente assim, mas falou assim, assim, assim. Mas se vocês comerem, vocês vão ter a possibilidade de terem um conhecimento do bem e do mal. Aí, o que acontece? 2 referenciais. Aquele que era a palavra de Deus, logo no início, e aquele que vinha para enganar, junto com a serpente. Qual foi a escolha da humanidade? A voz da serpente. E quantas vezes a gente vê pessoas tomando decisões porque ouvem mais a voz da serpente do que a voz de Deus. Ouvem mais o seu coração falando, olha, faz isso, que isso vai te agradar, isso vai ser prazeroso. Mas aí vem o que? As consequências. Mas Deus está mostrando ao povo primeiro, olha, todas essas coisas vêm de mim, tudo aquilo que é bom está vindo de mim, tudo aquilo que você pode fazer escolhendo a mim, eu te darei, e olha que aquilo que eu estou dando para vocês é sempre o melhor, e mostrando para aquele povo, olha, vocês eram do Egito. O significado do Egito, na Bíblia, ele significa o mundo,
O mundo. Deus tirou aquele povo do mundo, né? Nos nossos dias, nós podemos aplicar dessa forma, é o tipo. Isso eu aprendi no seminário, né? Alguns tipos na Bíblia, eles têm essa função, eles têm esse significado. E o Egito é o mundo. E Faraó era o diabo que oprimia o povo de Israel, o tipo também, né? Ele não quer dizer que ele era o diabo, mas era o tipo. A pessoa que está no mundo, ela está oprimida pelo Faraó de então, pelo diabo, que oprime as suas vidas. As pessoas que estão hoje no mundo estão vivendo o Egito em suas vidas. Mas aí Deus pode resgatar essas pessoas do Egito, tirá-las do mundo e colocar na sua presença. Aonde ali ele vai encontrar tudo aquilo que ele precisa para a sua vida, tudo aquilo de melhor que ele pode encontrar em Deus. Às vezes a gente vê as pessoas se iludindo com as coisas que o mundo oferece, né? Ah, não, lá é muito melhor. Não, muitas pessoas que optaram pelo mundo, que o referencial dela foram as coisas do mundo, hoje em dia estão sofrendo muito. Por quê? Isso as impediu de encontrar tudo aquilo que tinha melhor, tudo aquilo que tinha de bom em Deus para a sua vida. Então nós temos que olhar para o referencial. Quantas pessoas elas têm buscado as coisas desse mundo e hoje em dia estão vivendo em sofrimento, estão vivendo em tristeza, estão pagando um preço porque escolheram aquilo que era a voz da serpente, não a voz de Deus. Mas agora nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e assim termos o nosso referencial em Cristo, e sabermos que vamos encontrar em Deus aquilo que tem de melhor para a nossa vida. Amém? Então, olhemos sempre para aquilo que agrada a Deus e aquilo que é a vontade de Deus, porque esse é o melhor referencial para as nossas escolhas. Escolher sempre aquilo que agrada a Deus, escolher sempre Deus em nossa vida. Em segundo lugar, as nossas escolhas dependem de sacrifícios. Sacrifícios. Às vezes nós temos que sacrificar alguma coisa em nossa vida. E nós muitas vezes queremos, nos agrada, que faz parte da nossa vida, é parte integrante na nossa vida, mas nós temos que deixar para trás. E ali Josué, ele fala a respeito da atitude do povo, no qual, se buscasse servir a Deus, tinha que agir daquela forma. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Josué, ele não estava chamando o povo para servir a Deus mais ou menos, para servir a Deus em alguns momentos. Bom, não era de todo o coração, não. Ele coloca aqui uma forma de adorar a Deus, era a única que poderia ser e é a única que pode ser ainda nos nossos dias. Isso não mudou. Nós temos que adorar a Deus, servir com sinceridade, da forma que realmente nós somos, e mostrar tudo aquilo que nós temos de necessidade de Deus, as nossas imperfeições, porque com sinceridade é a gente aparecer diante de Deus e falar: Senhor, eu sou imperfeito. O significado de sinceridade é isso. Não é a gente chegar achando que é alguma coisa, não, todo enfeitado, não. Eu já dei esse exemplo de sinceridade. Sinceridade é sincera. É uma pessoa que não é um vaso fabricado, no qual ele ia para o comércio, e tinham vários tipos de vaso. Tinham alguns que tinham cera em volta dele, e aquela cera tapava as deformidades do vaso. E aí a pessoa, quando ia no comércio para comprar aquele vaso, olhava e via aquele vaso todo encerado, todo bonito, brilhoso, e falava: bom, aqui está um vaso que ele está com cera, e o outro que está sem cera. E ele pedia: eu quero um vaso sem cera, um vaso com todos os seus defeitos.
E é assim que nós devemos chegar a Deus, com todos os nossos defeitos à vista, e ainda perceber que mesmo chegando e Ele nos ajudando com os nossos defeitos, nós olharmos para nós mesmos e ainda ver muitos defeitos. Senhor, eu ainda preciso muito do Senhor, porque eu ainda tenho muitos defeitos. Ou nós chegamos diante de Deus achando que somos alguma coisa, que já estamos perfeitos, nós não estamos chegando com sinceridade à presença de Deus. E Deus, Ele quer nos ver sem cera, com todos os nossos defeitos, diante da sua presença, e com verdade. E aí Ele manda o sacrifício: deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Olha, é aquele momento em que nós chegamos assim e falamos assim: bom, eu escolhi ir para a direita. Se você escolher ir pela direita, a esquerda você não pode ter mais opção de alcançar. É sinônimo de alternativa, de opção, de dilema, de detrimento a uma outra coisa. Se eu opto a servir a Deus, eu faço uma opção, e nessa opção não tem metade, não tem metade. Nós devemos ir completos diante de Deus, inteiros diante de Deus. E dessa forma, nós vamos realmente adorá-lo como Ele quer que nós o adoremos. Ah, não, mas eu tenho uma vida cristã aqui, mas eu tenho um outro procedimento fora da igreja. Você não adora a Deus do jeito que Ele quer. Você ainda não deixou os deuses estranhos da sua vida de lado. Olha, certa vez, um irmão da igreja, onde eu pastoreava, virou para mim e falou: pastor, a minha sogra, ou melhor, a minha avó, ela está tendo possessões demoníacas assim tremendas. Até o pessoal que é crente tem medo de ir lá na casa dela, para poder orar por ela. Pastor, o senhor iria? Eu, na mesma hora: claro que sim. Pastor, mas a coisa lá é muito difícil, lá é muito brabo. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, irmão, eu vou. Que crente sou eu que sou chamado para orar por alguém que está enfrentando uma possessão demoníaca e eu não vou? Claro que eu vou, irmão. Pastor, então se prepara. Eu sei, irmão, que vou ter que me preparar, não preciso ficar preocupado, não. Eu vou lá. Aí, um grupo de irmãos também decidiu ir. Pastor, também quero. Então, irmãos, vamos então já orar antes de nós chegarmos lá, para a gente poder já ficar preparado para aquilo que vai acontecer. Irmãos, chegamos lá na casa daquela senhora, ela deitada na cama. Quando chegamos lá, ela já não estava mais deitada na cama, ela estava, acho que, sentada e tal. E aí eu conversei com ela, e tal, e conversando com ela, aí eu li o texto bíblico e perguntei a ela: a senhora quer se libertar? A senhora quer conhecer uma verdade que vai te libertar? A Bíblia ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não precisa pregar mais nada para uma pessoa que quer libertação. Às vezes a gente vê culto de cura e libertação, voltado para cura e libertação. Tá, não vou recriminar essas igrejas que fazem, não. Quer fazer? Faça. Não é pecado, não. Mas, irmãos, no momento em que você coloca Jesus e fala assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele é a verdade. E quando você diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a pessoa, quando aceita Cristo, toda obra demoníaca cai por terra, toda opressão demoníaca vai por terra, acaba, que Ele é a verdade. E aí eu fiz o convite de aceitação a Cristo.
E ela falou, claro, pastor, claro que eu aceito a Cristo. E o pessoal, amém e tal. Vamos orar, oramos. Teve nada, não apareceu bicho nenhum, não teve manifestação nenhuma, né? Os irmãos devem estar preparados para isso, não teve nada disso. E aí depois, quando eu acabei tudo, eu falei assim, bom, agora que a senhora não precisa de mais nada na sua vida, e a senhora tem Cristo na sua vida, a senhora tem que tomar uma decisão. Antes um pouco de chegar àquele quarto, eu passei pela varanda, e na varanda existiam ali vários objetos de adoração. Várias coisas que eram usadas ali para adoração. Não vou dizer o que era, mas eram imagens para a adoração. Algumas cumbucas, algumas coisas que eu já detectei ali, que ali, né, estava a confiança daquela pessoa, e por isso que aquela pessoa estava sendo dominada por aquelas forças malignas. Eu falei, já que a senhora agora aceitou a Cristo como Salvador, vamos fazer o seguinte, me dá aquelas imagens que eu vou dar um jeito de sumir com ela. Não, pastor, não pode, não mexe nas minhas imagens. Eu falei, então não adiantou nada. Então não adiantou de nada. A senhora falou que aceita Cristo como Salvador, mas Ele não divide a sua vida com ninguém, não adiantou de nada. Se a pessoa diz que aceita Cristo de todo o seu coração, mas divide a sua vida com algo que também prejudica a sua vida espiritualmente, que não está dentro da adoração a Deus, daquilo que agrada a Deus, não adianta nada ela dizer que professa uma fé em Deus, se ela tem uma vida dividida com outras coisas. É decisão que exige sacrifício, em que há alguma coisa que eu goste muito, mas aquilo está atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Eu preciso jogar fora, eu preciso tirar da minha vida, eu preciso escolher não ter em minha vida. Que isso não faz parte da libertação de Deus sobre aquelas coisas, mas da escolha que eu faço. Eu escolho servir ao Senhor, sinceramente. Então eu tenho que tirar tudo da minha vida. Eu tenho que tirar tudo da minha vida, não é Deus não. É uma opção minha, é uma escolha minha. Se você se sente escravizado por alguma coisa, você precisa pedir a Deus que o liberte. E você precisa confessar isso a Deus. E você precisa buscar essa libertação, para que você possa adorar a Deus e deixar as outras coisas que atrapalham a sua adoração a Deus. Você fazendo um sacrifício dessas coisas, em detrimento da adoração a Deus. Tirar tudo da sua vida. Isso é responsabilidade nossa, não de Deus. Em último lugar, nossas decisões sempre definem quem nós somos. E é verdade, em todas as áreas da nossa vida, né? Vamos lá para a comida, algo que eu gosto sempre de comentar, né? Você quer emagrecer? Dieta. Come coisas que vão te trazer uma vida mais esbelta. Tem gente apontando para o outro, não faz isso na hora do culto, não. Mas está mostrando que quem emagrecer vai emagrecer. Você tomar a decisão, né? Gostei disso, né? Não era o momento, não, mas, né? Mas realmente, né? Você olha para a sua barriga, tem barriga por quê? Eu tenho barriga por quê? Porque eu gosto de comer. Jonatas era uma rapaz, o cara saía daqui, tinha um problema no som, ele saía correndo daqui, chegava lá em cima rapidinho. Agora, coitado, você ouve o barulho dele nas casas devagarinho, tom, 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 até chegar aqui. Está demorando a chegar, porque está comendo muito. Mas se a boca fechar, começar a comer coisas boas, fazer exercício, com certeza vai te definir, né, como uma pessoa esbelta, como você quer. Todas as nossas decisões definem quem nós somos. E olha, o povo estava naquele momento quase no final
daquele momento em que Josué estava liderando o povo ia sair daquele momento da liderança de Josué para entrar num outro contexto, no contexto dos juízes. Josué estava preocupado. O povo ele tinha que definir quem ele era. Afinal, eles eram os novos habitantes de Canaã, os novos cananeus ou Israel de Deus? Porque eles iam herdar a terra de Canaã. Mas eles seriam chamados de novos cananeus, ou os cananeus que estavam ocupando aquela terra, ou o Israel de Deus. E ali eles precisavam tomar uma decisão. E quando eles optam pela decisão, Josué ele fala uma coisa que é interessante. Ele diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. O povo deve ter pensado assim: meu Deus, Josué chega para a gente tomar uma decisão, a gente opta por seguir a Deus, a gente diz que vai servi-lo, e aí Josué diz que a gente não pode servir do jeito que estava, não, irmãos. Do jeito que o povo estava vivendo, não. Eles tinham ali pequenos deusezinhos guardados dentro das suas tendas, dentro das suas casas, no quais eles já estavam ocupando, e esses deuses não podiam. Deus é santo. E aí, no versículo 20 diz assim: se deixardes ao Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Se eles convivessem lado a lado com aquela forma de adoração, adorando a Deus, nos dias das festas, nos dias das luas, nas épocas reservadas por Deus, nas festividades, nas adorações, nos sacrifícios, tudo aquilo que Deus exigia, conforme a lei que havia sido dada ao povo lá em Levítico. O povo estava vivendo, tá? Mas se eles começassem a ter um relacionamento com aquele povo que ficou lá em Canaã, que não deveria ter ficado, porque quando eles receberam a instrução de herdar a terra de Canaã, ou o seguinte: vocês tirem todos os povos que habitem lá, não façam aliança com nenhum deles, porque se vocês fizerem uma aliança com esses povos, depois de um dado momento eles se tornarão espinhos no meio de vós. Por quê? Porque aqueles cananeus que permaneceram ali naquela terra, permaneceram adorando outros deuses, e aquilo dali contaminou a adoração de Israel, a tal ponto que eles se descaracterizaram como povo de Deus. E aí tudo aquilo que foi opção de escolha no início se voltou contra eles mesmos, como uma maldição. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós pregarmos ao ímpio sobre o pecado, ele vive no pecado. Ele se converteu do pecado, Deus não se lembra das suas iniquidades. Mas de nós que cremos em Cristo Jesus, nós que professamos a nossa fé como crentes em Cristo Jesus, nós sabemos qual é o juízo sobre o pecado e a consequência que ele traz em nossa vida. Como nós estamos vivendo diante de Deus, como adoradores? Irmãos, eu sempre ensinei a igreja isso. Adoração não é dia de culto. Adoração não é saber muito da Bíblia. Adoração não é você ficar o tempo todo cantando louvores. Adoração não é nada disso. Adoração é vida. E se você divide a sua vida fazendo algo que desagrada a Deus, você não é um adorador. Porque quando ele falou com a mulher lá no poço de Samaria, mulher samaritana, ele fala o seguinte: olha, Deus procura adoradores que o adorem
em espírito e em verdade. É vida. Então não adianta, né, nós termos uma aparência de adoradores e por dentro nós não estarmos agindo com sinceridade. No versículo 22 diz assim: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor. É uma outra coisa. Olha, ninguém é obrigado a ser crente. Já viu alguém que foi obrigado a ser crente? Alguns pais realmente eles querem impor isso na vida do filho. Não, você vai para a igreja comigo, você é obrigado a ir comigo e tal. Meu pai, ele fazia de tudo, ele me pegava, me levava para a igreja. Isso foi bom, agradeço a Deus, porque ele teve ali uma mão forte para me conduzir nos caminhos do Senhor. Mas quando eu tive a consciência de que a opção era minha, eu que tinha que tomar as minhas decisões a respeito de ser crente, de como seria a minha vida cristã, foi uma opção pessoal. Então nós optamos por sermos crentes, ninguém nos obriga a sermos crentes. Mas quando nós assumimos um compromisso com Deus, olha, nós temos que viver de acordo com aquilo que nós optamos para a nossa vida. E nós conhecemos aquilo que é certo. E quando nós conhecemos aquilo que é certo, às vezes nós ficamos com medo de algumas passagens na Bíblia. Algumas coisas que nós lemos na Bíblia, em que a gente fica assim: meu Deus do céu, a Bíblia já havia me orientado a respeito disso, sobre o pecado, sobre a minha vida, o que isso ia trazer à minha vida. Então, irmãos, muitas vezes a gente vê algumas pessoas se desviando do caminho do Senhor, fazendo coisas erradas. Irmãos, nós vamos pagar um preço por aquilo que fazemos de errado. E olha, quando é pecado, o preço do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Tem coisa pior do que a morte? Não. Lá no Apocalipse é um dos inimigos finais que que o Senhor Jesus vai triunfar sobre ele. Faz questão de falar sobre isso. Muitos chegam até a morte. Por quê? Eles estão pagando um preço pelo pecado. Tudo aquilo que nós fizermos que não agrada a Deus estará diante de nós no dia do juízo. Até mesmo aquilo que dissermos, as nossas palavras vão estar depondo contra nós no dia do juízo. Pastor, é isso mesmo? Vamos lá. Em Mateus capítulo 12, versículos de 33 a 37, diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Naquele momento, Josué estava dizendo isso aqui também ao povo. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos. No dia em que estivermos diante de Deus, tudo aquilo que precisarmos ouvir ali, nós vamos ouvir de que nós fizemos. E quem vai estar acusando a nós nesse dia? O diabo, que vai estar assim, ele está fazendo isso. Não, não é o diabo, não. Em nenhum momento no dia do juízo nós vemos o diabo presente, mas nós vemos o juiz presente. E naquele momento, aquele que irá acusar sobre os nossos erros seremos nós mesmos. É por isso que nesse momento ele também ele toma uma decisão independente dos outros. Olha, vocês podem adorar a quem vocês quiserem,
mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele já assumiu aquilo que ele seria. Ele tomou a sua decisão pessoal diante de Deus. Olha, se vocês querem para a vida de vocês outro referencial, eu quero Deus na minha vida. Se vocês querem servir Ele de qualquer maneira, eu quero servir Ele com sinceridade de coração. Se vocês querem viver uma vida no qual vocês querem ser cananeus e israelitas, eu quero ser santo, porque Ele é santo. Porque no momento em que Ele exige santidade, Ele diz assim: eu sou santo e vocês são o meu povo. Quer dizer, ali não existia uma Canaã como referência a Israel. Ali existia um povo separado por Deus numa terra chamada Canaã, que acabou deixando de ser Canaã para ser Israel. Não se chamava-se mais Canaã aquela região, depois de tomada por Israel. Depois ela foi dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. E aí Israel e Judá. Já começou a se descaracterizar aí, né? Que houve uma ruptura. E logo depois, a descaracterização do povo de Deus. E é assim que acontece na nossa vida. Devagarinho, se o mundo começar a entrar na nossa vida, se as nossas decisões começarem a ser contrárias, se nós começarmos a fazer concessões na nossa vida, olha, se um dia você se disse crente, você vai ser totalmente descaracterizado pelo mundo, e ninguém mais vai ver em você um filho de Deus, um cristão, porque o pecado vai destruir as vidas, e olha, tem destruído a vida de muitas pessoas, e às vezes a gente se vê surpreso por algo que aconteceu dentro da nossa própria igreja, irmãos. Isso precisa ser dito. E por quê? Se nós estamos diante da palavra que está nos orientando, está nos ajudando a tomar a decisão correta na nossa vida, nosso referencial é Cristo, nosso referencial é Deus, nosso referencial é bom. Por que optarmos por decisões erradas em nossa vida, que só vai nos conduzir à destruição? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é amargo e leva à morte. Ah, mas é bom esse caminho, eu estou seguindo. Se desagrada a Deus, se você está sentindo que o Espírito Santo está se entristecendo, está falando ao seu coração, se afaste desses caminhos. A culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor que não prega sobre isso. Muito pelo contrário, irmãos. Aqui nessa igreja, por exemplo, volta e meia eu estou falando sobre isso, que é o confronto que a palavra de Deus ela traz a nós, para que nós possamos estar sendo confrontados e vendo que realmente nós estamos no caminho certo. Isso é bom para a gente. Josué, nos últimos momentos da sua vida, ele estava preocupado com isso. Olha, vocês vão entrar em outros contextos, eu não vou estar aqui, essa geração vai passar. Qual será a decisão de vocês? E aí a gente vê o povo ele se desviando cada vez mais, pecando na época dos juízes, as provações vindo, os castigos. Depois chega até Samuel reúne as 12 tribos. Nós queremos um rei, pronto. Tiraram Deus da teocracia. Samuel chateado, chega para Deus e fala: Senhor, eles não me querem à frente do povo. Não é vocês que eles estão rejeitando não, Samuel.
é a mim. Eles não querem que eu reine sobre eles. E olha, é assim mesmo. O príncipe das trevas, o Deus desse século, ele vai querendo ocupar o lugar de Deus. E muitas vezes a gente vai dando oportunidade para que isso vá entrando na nossa vida. Quando a gente vê, irmãos, nós não somos mais os filhos de Deus. Nós não temos mais a herança do Senhor, as promessas de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Nós tiramos Deus do seu trono, que é o nosso coração. Ao invés de entronizá-lo em nossas vidas, nós fomos tirando ele devagarinho da nossa vida. E aí nós caímos em uma dificuldade muito grande, onde nós pagamos um preço, onde o pecado começa a reinar em nossas vidas e nos escravizar. Precisamos buscar a Deus em nossa vida e fazer sempre as escolhas que agradam a Deus, porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, sempre que nós formos tomar alguma decisão na nossa vida, referencial é Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos espirituais. Logo após nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Gostaria de convidar, vamos ficar de pé, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para o culto de quarta-feira e também para o culto de domingo de manhã e escola bíblica. Irmãos, culto de quarta-feira, a gente sabe que tem irmãos que podem estar aqui na igreja. Irmãos, se for um sacrifício, que façam um sacrifício para vir na quarta-feira. É difícil estar aqui, venha, mesmo sendo difícil. Olha, todos os irmãos que vêm aqui na igreja, com certeza, alguns deles têm uma dificuldade muito grande para chegar aqui. Tá? Eu, por exemplo, moro no Rio. Para chegar aqui na quarta-feira, eu tenho que enfrentar 2h30 de chão para poder chegar aqui. E eu estou aqui todas as quartas-feiras, estou na quinta-feira. Às vezes tem alguma programação na igreja, uma visita, eu estou aqui também. Então, se o irmão tiver que fazer algum sacrifício, faça. Mas isso vai fazer bem a sua vida cristã. Nós temos culto doutrinário na quarta, e nós temos culto doutrinário pela manhã e escola bíblica. E, irmãos, eu estou muito preocupado, porque esses cultos e essas atividades fortalecem a vida cristã. E eu vejo que poucos irmãos estão se dedicando a esses trabalhos, que são importantes para a nossa vida. Irmão, busque esses momentos de culto, que são importantes. Ah, pastor, mas eu estou lendo em casa, tal, estou fazendo a minha leitura bíblica em casa, estou estudando em casa. Irmão, não é a mesma coisa. Aqui na igreja você se fortalece com a comunhão, com o culto que você presta a Deus. Isso tudo faz um bem à vida espiritual, à tua vida espiritual. Isso vai te fortalecer, irmãos. Então, eu convido aos irmãos para estarem no culto de quarta-feira. Nós temos aprendido diretamente da palavra de Deus. Nós estamos terminando o livro de Efésios. Vamos entrar em outro livro, estudando a palavra de Deus. E olha, irmãos, quem tem vindo, quem tem assistido pela internet, sabe o quanto nós temos aprendido da palavra de Deus. Então, venha a escola bíblica dominical, venha o culto da manhã, venha a quarta-feira. Não fique com medo de estar na igreja e tal, porque a gente vai a vários lugares. Por que a gente não pode estar na igreja? Então a gente não pode dar essa desculpa porque a gente está com medo. Porque eu, por exemplo, não posso de jeito nenhum, porque desde o início da pandemia sempre trabalhei no meu emprego secular, nunca deixei de faltar porque estava com medo. Então, na casa do Senhor também, por que a gente vai ter medo? A gente tem tanto espaço aqui. Vamos nos dedicar. Essa dedicação não será só a igreja, porque você ajuda a igreja também no desenvolvimento espiritual da igreja como um todo, mas você vai ajudar muito mais a se fortalecer buscando as reuniões que fazemos aqui na casa do Senhor. Isso vai ser bom para a tua vida espiritual. Nós vamos estar
louvando a Deus com mais 2 cânticos. Isaías 6 é o cântico que nós estaremos entoando nesse momento. Senhor, sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. As asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés. Cantava uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. As asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés. Cantava uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Glória, que toda casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os teus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Desejo é sentir você, ó rio perene, e por calor do fogo moldar você, pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor no fogo moldar você, pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os teus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor. 'Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor 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 dos senhores e eterno Deus, Senhor
seu sangue, que é aquele que nos liberta, que perdoa os nossos pecados, é o sangue de Jesus Cristo. Se quiser bater palma, pode bater. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e
Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Eu estarei à porta cumprimentando os irmãos.